Bom, hoje a gente está aqui entrevistando a professora a doutora Cristiane Maté. A professora Cristiane Maté, ela é graduada em farmácia, tem seu mestrado e doutorado em ciências biológicas, bioquímica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professora visitante na McGill University e mantém colaboração com esta universidade. Tem experiência na área de farmácia, bioquímica e biologia molecular, com ênfase em programação metabólica na gestação, erros inatos do metabolismo e neuroquímica. Atualmente, a professora Cristiane Maté é professora associada no Departamento de Bioquímica da URGS. Orientadora de pós-graduação nos programas de Bioquímica e Fisiologia da URGS, nas linhas de pesquisa Programação Metabólica na Gestação e Origem Desenvolvimentista da Saúde e da Doença, conhecido como DORAD. É conselheira da Associação Brasileira DORAD e secretária do capítulo latino-americano da Sociedade DORAD Internacional, membro das sociedades científicas DORAD Internacional, International Society for Neurochemistry, SBBQ, SBFIS e SBNEC. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas para a professora doutora Cristiane Maté, que vão ajudar vocês a entender o funcionamento, né, o que ela vem trabalhando no laboratório de pesquisa dela. Professora Cristiane Maté, quais são as principais atividades desenvolvidas no teu grupo hoje de pesquisa? Bom, boa tarde, Raquel. Muito obrigada pelo convite para falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente realiza no laboratório. Eu gostaria de desejar sucesso ao curso de Bioquímica, né, que a gente está organizando e vocês estão encabeçando no nosso departamento. Tenho certeza que vai ser um momento de muita discussão e de muita integração, né? Bioquímica, a gente pensa numa via metabólica e já pensa toda numa questão regulatória e integradora, eu acho que é bem isso que vai acontecer nesse curso, vai ser muito legal. Parabéns, então, pela iniciativa. Especificamente do meu laboratório, então, nós trabalhamos com programação metabólica na gestação, e essa área, hoje em dia, ela está nominada como as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, né, DORAD. Então, o que a gente investiga no laboratório? Principalmente o papel do efeito do ambiente sobre o desenvolvimento. Então, efeitos ambientais, a gente tem muitos, né? A gente pode ter medicamentos, drogas, poluição, a dieta, exercício físico, tudo isso é efeito do ambiente. No laboratório, especificamente, a gente tem trabalhado muito hoje com exercício físico de natação e com dietas suplementadas com polifenóis, que são muito comuns também, né, de mulheres grávidas utilizarem, e também a restrição calórica. O nosso intuito no laboratório é sempre buscar intervenções que sejam protetoras, que a gente possa utilizar essas intervenções, então, como um efeito protetor, ou desenvolvendo, então, induzindo, né, alterações que sejam protetoras no cérebro dos filhotes cujas mães realizaram essas intervenções, né, cujas mães foram alvo, na verdade, dessas intervenções. Especificamente, o que a gente tem avaliado no laboratório? Principalmente o efeito sobre a memória, sobre algumas vias metabólicas, principalmente relacionadas à atividade mitocondrial e também ao estado redox celular no sistema nervoso central, e mais recentemente a gente tem investigado mais o efeito da epigenética sobre essas intervenções. Então, a gente acredita que a passagem, né, de alterações da mãe para o filhote, ela está muito relacionada a modificações epigenéticas que acontecem, seja no DNA, em histonas, em microRNAs. O período que eu passei no Canadá, realizando esse pós-doc no laboratório do professor Moshe Swift, foi justamente para aprender algumas técnicas de avaliação epigenética, especificamente de metilação no DNA. Então, eu trouxe esse know-how para o Brasil, logo, infelizmente, começou a pandemia e a gente não pôde colocar, né, a pleno essas técnicas no laboratório. O que a gente está fazendo agora nesse momento? Nós temos já um projeto aprovado na FAPERGS para isso, e agora nós estamos começando, então, a desenvolver essas metodologias no laboratório. Professora Cris, eu queria saber, assim, de todas as atividades que tu está executando e dessas linhas que tu está trabalhando, o que realmente te move, assim, o que te motiva dentro desse assunto que tu está trabalhando? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir, no laboratório, mesmo que seja utilizando um modelo animal, né, em estudos pré-clínicos, encontrar alternativas que sejam baratas, que sejam eficientes para o desenvolvimento de uma próxima geração mais saudável. Então, uma das coisas que a gente tem feito no laboratório, uma vez que a gente
consegue definir quais são os mecanismos relacionados, por exemplo, ao exercício físico, a uma dieta que a gente está suplementando com algum determinado polifenol ou a restrição calórica, a próxima etapa é colocar um desafio a esses animais. E a gente tem utilizado muito no laboratório 2 desafios, que são a doença de Alzheimer e a obesidade. Então, relacionado a doenças crônicas não transmissíveis. E avaliar se essas intervenções pré-natais que a gente faz, elas são capazes de prevenir o desenvolvimento dos danos cerebrais causados por essas intervenções. Então, eu acho que se a gente conseguir demonstrar que nos modelos animais essas intervenções estão funcionando, isso abre uma porta gigantesca para a gente poder utilizar isso num conceito clínico futuramente, né? E aí abrangendo a saúde pública. Então, acho que essa é a questão mais importante, a gente conseguir ter realmente um conjunto de dados muito robustos no laboratório que permitam que a gente possa utilizar isso futuramente em saúde pública, expandindo então para toda a população estratégias que são super simples, como é o caso de um exercício durante a gestação e que pode mudar a vida da próxima geração. Legal, professora Cris. Eu queria saber para ti, assim, o que um aluno precisa ter, ou o que ele poderia acrescentar dentro do teu grupo de pesquisa para trabalhar contigo, assim, quais são, o que tu pensa sobre isso? Acho que o mais importante, quando um aluno entra no laboratório, é ele querer aquilo de verdade. Né, essa motivação interna, né, de querer aprender, de querer se desenvolver, que às vezes a gente trata como ambição, mas não necessariamente, né, com a parte mais negra da ambição, né, de querer passar por cima dos outros. Não é isso, é a ambição de ser a cada dia melhor, né? E para isso, o que tu precisa? Tu precisa estudar, tu precisa ser uma pessoa ética, porque isso é essencial no laboratório, é a gente efetivamente trabalhar de uma forma colaborativa e ética. Eu acho que essas são as duas questões mais importantes, né? A ética e a colaboração. Porque em pesquisa a gente não faz nada sozinho. O tempo todo a gente vai estar trabalhando com outras pessoas, seja dentro do laboratório ou fora do laboratório. A gente depende dessas pessoas para aprender técnicas, para desenvolver uma nova metodologia ou para realmente, né, para progredir na ciência de um conceito geral. Porque sozinho, hoje em dia, em pesquisa, assim como na nossa vida em geral, é muito difícil da gente crescer, a gente precisa desse suporte. Essa somatória que a gente tem de conhecimentos, ela sempre vai se multiplicar. Por isso que eu acho que é tão importante que a gente possa ter esse espírito colaborativo. E sempre, né, o estímulo para estudar, para se dedicar, o compromisso que o aluno tem que ter em ir para o laboratório e realizar aqueles experimentos da forma mais correta possível, e utilizando esses aspectos, então, éticos e colaborativos, acho que são as duas questões mais importantes para mim e para um aluno que está entrando no laboratório. O conhecimento é algo que se constrói junto, né? O aluno não precisa saber tudo e ele nunca vai saber tudo, e a gente nunca vai saber tudo quando a gente entra no laboratório. Conhecimento é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Professora Cristiane, a gente te agradece. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço muito. Tudo de bom para vocês e muito sucesso no curso.